Oi, vamos fazer essa mini crítica. É crítica, né? Sobre o livro do Will Shalaby, que é o livro O Clube do Livro do Fim da Vida, que a gente fez a nossa primeira leitura coletiva. Demorou, mas conseguimos, tá? O importante é que cada um foi no seu passo. A intenção é de que vocês peguem numa rotina de ler. É só isso, 50 páginas, cara, dá tipo 10 páginas por dia. Pode parecer uma coisa absurda? Pode, né? Mas então, esse livro eu senti como se eu tivesse mais entrado numa conversa íntima entre mãe e filho do que mais sobre os livros, pra ser sincera. E ao mesmo tempo, eu não consegui me apegar à mãe tanto, assim, a história da mãe mostrou que ela era uma mulher que trabalhou muito, foi da primeira geração de que conseguia lidar com trabalho e cuidar de casa, e que ela fez muitos trabalhos importantes para muitos centros de refugiados, ajudou muitos imigrantes, e isso, assim, tipo, foi um dos motivos do porquê que esse livro me chamou a atenção. Mas, assim, não houve uma conexão, porque não tinha muitas falas dela. E eu achei que seria legal se ele, por exemplo, tivesse compartilhado aqueles e-mails que ela mandava pra ele, que ele postava no blog. Eu não sei se o blog existe, eu não pesquisei. Mas podia dar uma visão maior dela como mulher, né? Ele levou a gente pra um momento delicado, né? Que ninguém quer passar por isso, de ter que acompanhar um familiar durante a quimioterapia. E uma paixão que os dois compartilham é a leitura, que é uma coisa assim sensacional. Eu não tive com quem compartilhar a minha paixão por leitura quase a minha vida inteira. E agora eu tenho vocês aqui no Clube do Livro, que é muito legal. A internet é uma coisa assim que você consegue usar ela pro bem também, né? Então, esse Clube do Livro tá me fazendo muito feliz de ter como conversar com vocês sobre as coisas que eu tô lendo e também ver o que os outros querem ler. Porque assim, eu tenho noção do que eu quero ler, mas lendo uma comunidade é uma coisa totalmente diferente, né? E outra coisa que eu percebi do nosso Clube do Livro é que não tem aquele negócio assim, tipo, olha, você tem que ler isso aqui, esse livro, porque eu faço parte de um outro clube que é de romantasia, né? E é o tempo inteiro mais livro, e as meninas compram. Esse é um negócio desenfreado, sabe? E tem que ler 300 páginas por dia. Poxa, gente, a gente tem mais o que fazer, né? Voltando. A narrativa desse livro, ela é bem simples, mas é poderosa. Não tem pressa, não tem exagero dramático, você sabe do começo ao fim de que vai acontecer, que é uma coisa engraçada, assim, que alguns livros de suspense fazem, né, que você sabe o que vai acontecer no final, mas você tá lá pra ver em que momento esse final vai acontecer. Eu acho que foi mais ou menos a pegada desse livro, ele já avisou pra você o que ia acontecer, só que você queria saber qual era o clímax da história, né, quando. Mas a mãe dele tinha um toque, assim, de calma. Ou ela pelo menos tentava transparecer a calma do final dela, que não tinha como mudar, né? Falar sobre livro, eu sei que a maioria das pessoas não é religiosa ou tenta não conversar sobre religião, porque religião, futebol e política é uma coisa muito difícil de se conversar. Mas esses livros em si, de que ela conversava com o filho dela, eles, à medida que ela foi chegando ao final da vida dela, eles foram indo mais para o lugar do perdão, do amor de Deus. Ela foi lendo mais livros sobre fé. Será que nesse meio tempo ela perdeu a fé? Tanto os anos trabalhando com refugiados, tanto no final da vida, né? De, poxa, eu fiz tudo isso, eu ajudei o mundo e ainda assim esse é o meu final tão cedo. Foi uma coisa que eu pensei muito no final do livro. Vai tocar algumas pessoas de forma que façam com que elas chorem, mas é um espaço de gratidão ter terminado esse livro e ver que uma pessoa compartilhou um momento tão sensível com muitas pessoas. É um momento muito sensível da vida de qualquer pessoa, perder uma pessoa próxima. Tentar criar mais laços de leitura com pessoas que a gente gosta e que a gente conhece. Eu, por exemplo, leio muito com a minha filha. Isso não tem outra coisa. Eu e meu namorado, a gente lê o mesmo livro e conversa sobre isso. Porque isso vai deixar uma história pra sempre na memória dessas pessoas que a gente tá conversando sobre algo que a gente ama. Ao invés de ficar fazendo fofoquinha, burburinho, olha a vida do influencer e não sei o que, né? É esse meu ponto de vista sobre esse livro. A minha nota, eu acho que foi 3,5 no Goodreads, porque não foi um livro que mudou a minha vida,
Não foi um livro ruim, mas também, né, não foi o melhor livro. E eu tenho 2 perguntas pra vocês. Qual foi o último livro que você recomendou pra outra pessoa? E qual foi o livro que mudou a sua vida? E a gente continua conversando lá no grupo. Beijo.